A Casa Jacarandá possui 5 banheiros: o banheiro da piscina, o banheiro social, o banho do casal, da filha do casal e o de hóspedes. E cada um tem características diferentes e uma personalidade muito forte. E foi por isso que eu resolvi fazer um vídeo para cada um desses ambientes que a gente projetou a parte de interiores. Então, para quem não sabe, a Casa Jacarandá é um projeto do Escritório Referência Arquitetura, é um projeto meu, de arquitetônico. Então, é uma casa que foi projetada do zero, né, desde o início, para essa família que vai morar lá. Ela está em construção, mas também a gente fez o projeto da parte de interiores de alguns ambientes, tá? Que foram os 5 banheiros que tem na casa toda e também a parte da cozinha. Daí a cozinha também vai no futuro gerar mais um vídeo. Então, ao todo, nessa questão de interiores da Casa Jacarandá, a gente vai ter 6 vídeos, 5 de banheiros, 1 de cozinha. Vou começar apresentando o banho da filha do casal, apelidado de Banho Paris, e eu já explico o porquê. O pedido da cliente foi por um ambiente delicado, com cores claras e, nas palavras dela, bem princesinha, e principalmente inspirado na arquitetura parisiense. Então, esse fator tem um peso bem grande no projeto, né, na criação desse ambiente. Até quero chamar atenção para essa questão. É um ambiente inspirado, não é um ambiente temático, que é completamente diferente. Então, quando a gente se inspira, a gente pega elementos, né, dessa referência que a gente está usando e traz para dentro do nosso projeto com alguma releitura, e isso fica de modo sutil, não é temático, né? Porque o temático é aquele que é exagerado, que tu é como se fosse uma imersão ali dentro. É muito comum em parques, né? Que são com temas de filmes, de desenhos, personagens, e não é esse o caso. Essa é a planta baixa do banheiro e o layout já estava definido lá no arquitetônico, que é meu também, né? A gente está falando do banheiro que fica dentro da casa Jacarandá, que hoje está em construção, e a gente tem inclusive uma playlist aqui com o diário de obra que está mostrando o andamento. Então, todas as etapas estão lá nesse diário de obras. A gente já tem alguns episódios ali e vai ter mais ainda, né, até a conclusão dela. Então, layout mantido é esse aqui desde o início. A gente tem o acesso aqui e a ideia era ter um espaço amplo para bancada, com um espelho grande, uma bancada grande, com bastante espaço. Então, por isso a gente optou por ter a bancada de um lado e o vaso do outro. Claro que depende, para fazer esse layout depende muito da largura do banheiro, e aqui a gente conseguiu porque o banheiro é mais largo. Então a gente optou, trabalhou dessa forma já desde o início lá no arquitetônico, porque a gente sabia que a cliente queria uma bancada grande aqui e um espelho grande acima dela. A gente tem uma curiosidade também aqui na parte do box. A cliente não quis o chuveiro nessa parede aqui, ó, como é o normal, né? O chuveiro ocupando o espaço assim na largura do box. Essa cliente pediu para que o chuveiro ficasse na outra parede e que o registro ficasse bem em frente à porta de acesso ao box, para que ela possa estender as mãos, ou estender o braço, né? Estender a mão, abrir o registro sem se molhar. Foi uma opção da cliente, uma observação, um pedido dela, e também pela questão da mobilidade dentro do box, né? Ela preferiu então ter como se a largura do box fosse a largura do próprio banheiro, né? E não a largura do box, que poderia impedir de abrir os braços para lavar o cabelo. Mas esse box é bem largo, ele tem 90 centímetros, só que a gente entra naquela questão de que cada pessoa, né, cada morador tem sua própria vontade, tem seus pedidos, tem o seu modo de usar o espaço, então isso eu preciso levar em consideração quando eu estou projetando. Então eu puxo esses pedidos dos clientes, o que é viável a gente coloca no projeto e é executado, o que não é a gente conversa e vai ajustando até que fique 100%, né, e atenda a rotina, atenda os desejos, mas também que fique funcional. As referências que a cliente trouxe
foram de ambientes localizados em Paris e neles a gente consegue perceber algumas semelhanças, né? O uso da forma curva, o uso de adornos, né? Então é um banheiro com mais informação, mais detalhes, é um banheiro de tons claros, uso de arandela também, todos eles têm arandelas ao lado do espelho. Então eu pego essas imagens, faço uma análise, vejo o que é possível utilizar, né? Vou pontuando, vejo o que eu vou trazer para dentro do projeto e o que não, mas não é pegar do jeito que tá e colocar no projeto, não, né? Fazer uma releitura, fazer uma análise mesmo, ver o que cabe, o que não cabe, o que faz sentido, o que não, e vou ajustando para trazer então e fazer a criação mesmo desse novo ambiente. O desafio, então, era fazer um banheiro, né, um ambiente atual, mas que lembrasse esses ambientes parisienses que têm uma cara assim de mais antigo, né? Uma cara que relembra o passado. Então, comecei pegando alguns pontos e trazendo de forma bem sutil. Trabalhei com formas orgânicas, detalhes mais femininos e delicados e também cores que contribuíssem com isso tudo. Fiz uma releitura do velho, trazendo mais leveza e contemporaneidade, e esse foi o resultado. Optei por criar uma caixa rosa para o box, onde temos então o mesmo revestimento, tanto no piso quanto nas paredes. Ele é um revestimento meio rosado, mas ele não é bem rosa. Vou colocar uma imagem dele aqui e o nome também para que vocês possam conferir. No restante do piso, usei o porcelanato que é da mesma linha, mas num tom de cinza. Assim a gente mantém o desenho, mas a gente dá um destaque para o box. Já nas paredes fora do box, uma pintura em tom de rosa, pois um dos pedidos da cliente também era de não ter revestimento por tudo, porque ela não gosta da cara de banheiro. Vocês vão ver nos próximos vídeos que cada banheiro tem muita personalidade e é bem diferente do convencional. Agora falando um pouco sobre os detalhes desse banheiro, a gente tem a pia com o formato orgânico, né? Ela tem as pontas arredondadas, tem um vão no meio, né? Abaixo da pia a gente tem um vão com a parte de marcenaria. A gente tem ali algumas portas, 4 portas, 2 gavetas e tudo é voltado para essa forma orgânica, mas de forma sutil, de forma leve. Então, a própria cuba é redonda, né, circular. Os detalhes dos metais também, torneira, o registro, o chuveiro, tudo com essa questão mais circular, mais arredondada e todos dourado fosco. O espelho segue essa mesma linha, né, esse mesmo desenho com as bordas arredondadas, com detalhe em dourado fosco e o espelho grande acima da bancada, como foi solicitado. E nas duas laterais desse espelho a gente tem arandelas. Então, uma arandela de cada lado do espelho, uma arandela no estilo abajur, que relembra muito os modelos utilizados nos ambientes de referência, que são ambientes parisienses mesmo. Então, a gente traz uma arandela um pouco mais moderna, mas que tem essa releitura, que tem essa inspiração. Também trazendo o formato orgânico, o formato curvo, a gente tem as portas do box. Então, a gente tem essas 2 portas nas laterais que são fixas e essa porta central que é a móvel. Então, por aqui que se dá o acesso ao box e por isso a gente consegue também aquela questão de abrir o registro antes de acessar o box. Esse mesmo desenho com arcos que a gente tem no box, a gente trouxe também para os porta-toalhas. A gente tem tanto fora do box quanto dentro. Como a gente tem um box mais longo, nos possibilitou ter um porta-toalha dentro dele também. E de novo, venho dizer, faz sentido para quem vai morar. E para fechar com chave de ouro as inspirações, as referências parisienses para esse banheiro, a gente trouxe um quadro que vai ficar ao lado da bancada, ao lado do espelho, inspirado nas obras do Monet. O cliente gosta muito das obras desse artista e eu acredito que fechou, né? Combinou a sutileza nas obras dele, combinaram com a sutileza que a gente trouxe para esse banheiro. Bom, então é isso.
Se tiver alguma dúvida ou tiver alguma informação a mais que tu queira saber sobre esse ambiente ou sobre alguma outra casa, algum outro ambiente aqui do escritório, é só deixar um comentário. Todo sábado, então, a gente tem vídeo novo ao meio-dia. Tô fazendo um esforço para conseguir gravar, editar e deixar tudo certinho pro sábado. Então, valorizem. E se gostou, deixa eu saber que tu assistiu, que tu gostou, curte, deixa um comentário. E se fizer sentido pra ti, te inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos.